Fala Santista, tudo bem com você? Estamos aqui depois de 2 dias sem vídeo e hoje eu vou fazer um resumão e falar sobre uma notícia que eu acho que foi a mais impactante, eu não sei. Tiveram várias notícias nessa semana para nós Santistas, mas eu vou falar um pouco sobre ela, fazer um resumão. Não temos ainda, não temos jogos, né, durante a metade da semana, somente no final de semana contra o São Paulo. Mas vamos começar com algumas notícias que aconteceram nessa semana, principalmente uma que é relacionada ao jogo que aconteceu contra o Atlético Mineiro, que foi a concussão, né, do Brazão, o que aconteceu com ele durante o jogo, aquele galo que aconteceu. E o Brazão ele virou dúvida pro clássico, né, contra o São Paulo, justamente porque o Santos acionou o protocolo de concussão cerebral. Então, por esse processo que o Santos entrou no jogo, o Brazão tem que ficar fora por 5 dias, fora dos treinos, em recuperação, e ele só pode ser liberado depois de exames mais detalhados para comprovar que está tudo bem. Então é bem provável que não teremos Brazão no próximo jogo contra o São Paulo. O que nos leva à nossa segunda notícia, resumo rápido, mas a nossa segunda notícia de que Diógenes deve ser o titular. E Diógenes, que é o reserva imediato, ele tem apenas 4 jogos, mas a minha opinião agora, eu achei que ele entrou muito bem no jogo contra o Atlético, contra o Galo. Ele entrou muito bem, ele fez defesas bem importantes que salvaram o Santos ali no final do jogo, e eu acho que, tendo ritmo de jogo, e provavelmente ele vai ser titular contra o São Paulo, acho que a gente tá bem servido, digamos assim. Ele não. Cara, vai ser um teste talvez um pouco difícil. Se ele falhar, eu acho que a gente não pode simplesmente julgar ele por falhou e talvez não tenha sido um bom jogo dele, mas, cara, ele nunca teve uma sequência de titular no Santos, é o que eu falei. Ele só foi titular em 4 jogos. Tem apenas 4 jogos pelo Santos, não é nem titular. E fez 2 jogos, né, este ano pelo Santos. Então ele estreou ano passado e vive a expectativa de fazer a primeira partida como titular do Peixe. Bom, provavelmente vai ser o titular, vamos ver o que vai ser. Não sei se o Brasão deve. Acredito que o Brasão não deve ser o titular nesse final de semana contra o São Paulo e deveremos. Acho que é isso mesmo. Deveremos ver Diógenes como titular no gol do Santos. Outra notícia é sobre Bilal Brahimi. Eu falei que não ia falar mais sobre ele, mas a gente pode estar se perguntando, cadê ele? Ainda não apareceu e realmente não apareceu. Já foi aprovado nos exames médicos, já está tudo acertado com o Santos, mas aguarda o visto de trabalho, né? Como ele é franco-argelino, ele tem que ter o visto de trabalho para poder trabalhar no Brasil e ele aguarda isso para ser anunciado pelo Santos. Então, nos próximos dias deve dar tudo certo e Bilal Brahimi será jogador do Santos. E deveremos contar com ele para uma opção na ponta direita, né? Disputando posição com o Cabalheiro, Barreal, Robinho Júnior, esses jogadores que têm jogado mais daquele lado. É isso, e tem uma notícia sobre lesões. O Santos segue sem o Bom Tempo, né? Bom Tempo se machucou, teve uma lesão muscular e ele pode voltar somente em outubro. Então outubro é daqui 13 dias, mas ele está se recuperando e não devemos ter ele por um tempo por causa dessa lesão. E o Brasão, como a gente já sabe, é outro jogador que está fora, mas esse ele mais pela recuperação do que aconteceu no jogo. E o William Arão, que é um jogador que a gente só viu um jogo dele esse ano, que foi justamente o jogo contra o Flamengo. Depois disso ele se lesionou e não tá se recuperando ainda, mas segue sem previsão de retorno. O que me faz pensar que será que a lesão dele é só muscular ou tem mais alguma coisa acontecendo, sabe? Tipo, cara, deve ter alguma outra lesão ali que tá às vezes tentando esconder e até o Santos não descarta uma rescisão de contrato com ele, cara, o que me faz pensar que essa lesão pode ser até um pouco mais séria do que vem sendo passado, sabe? Eu acho o Arão um bom jogador, eu acho que ele seria uma ótima opção pro Santos, mas é muito complicado o Santos ficar pagando um jogador e sem ele poder jogar ou sem poder desempenhar pelo Santos, né? Isso é bem complicado. Vamos ver. Não sei o que vai acontecer. Se rescindir, tem que ser bom para os dois lados, né? Principalmente para o Santos.
Mas eu gostaria de ver Arão com a camisa do Santos. Como eu falei, acho um bom jogador. Acho que seria uma boa opção para esse Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que ele não se recuperou ainda e não tem tido uma boa condição física este ano. Então, é normal que o Santos deseje rescindir com o William Arão. E por último, que é a notícia que vai estar na thumbnail, pelo menos eu espero, que é FIFA condenou o Santos a pagar 13 milhões ao técnico Pedro Caixinha. O que já era esperado. Se você não esperava isso, sinto muito. Mas a diretoria do Santos, as diretorias do Santos, né? Às vezes elas são muito amadoras. E colocar uma multa de 13 milhões no técnico Pedro Caixinha, sendo que ele teve um bom trabalho que foi no Bragantino, é muito complicado. Claro, blinda o técnico de uma possível demissão, que foi o que aconteceu, né? Blindou ele, respaldou ele. Se ele fosse demitido, ele receberia uma multa. Mas daí o Santos vai lá e não paga a multa. Daí fica nesse imbróglio, né? Essa bagunça que é o Santos nos últimos anos. O o Santos deve recorrer ao CAS e, por enquanto, o pagamento está suspenso, então o Santos não precisa efetivamente pagar. Mas se o CAS falar, não, Santos, você está totalmente errado, pague o Pedro Caixinha. Vai ter que pagar, cara. Não adianta, tem que fazer um acordo, pagar. Assumiu isso no contrato, tem que ser honesto e assumir as broncas que fez, né? Então, não fui eu que fiz, foi a diretoria que fez e o departamento de futebol da época. Mas, não só isso. O Santos foi condenado a pagar 2,3 milhões de euros, os 14,4 milhões, ao técnico Pedro Caixinha. E esse valor, os 2 milhões, são somente para o Pedro Caixinha. Os outros 1,4... Quer dizer, o Santos conseguiu reduzir, mas é obrigado a pagar de imediato 5% referente a juros e correção. Tudo isso acontece. Mas, do processo, a parte da comissão técnica também ganhou, então o Santos terá que pagar esses valores, o que é bem complicado, né? Mas Pedro Caixinha não foi um técnico que desempenhou bem no Santos. A gente até tinha alguns lampejos de alguma coisa boa, mas no geral, na maioria, foi um tempo ruim do Pedro Caixinha sob o comando do Santos. Depois Cléber Xavier nem se fala, ainda bem que não colocaram uma multa, senão seria bizarríssimo. Mas eu acho que agora com o Vojvoda, a diretoria até que enfim acertou. E espero que ela acerte pagando e não gerando outros problemas financeiros no futuro, como possíveis transfer bans e outras coisas. E é isso. Vídeo de hoje, resumão de tudo que aconteceu até hoje, até quarta. E é isso. Valeu!